Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Se o mosquitinho arrancar vocês da cadeira, não é exaltação do espírito, não, é mosquito mesmo, gente. Meu Deus do céu. Nós estamos num encontro de grupos de oração, para a gente refletir sobre grupos, sobre a reunião de oração, né? Como acontece. É importante que a gente faça sempre essa reflexão e retome esse assunto, porque, afinal de contas, a nossa identidade enquanto renovação carismática está vinculada aos grupos de oração. E se existe uma coisa que a gente tem dificuldade é com o grupo de oração. A gente fica sempre procurando um esquema para o grupo de oração. O grupo de oração, e eu vou falar sobre isso, tem duas coisas que não podem deixar de existir e que não podem mudar de lugar, que é o começo e o fim. O começo do grupo de oração tem que ser o começo e o fim do grupo de oração é o fim do grupo de oração. Essas duas coisas não mudam. O resto... A renovação carismática, ela é fundamentada numa experiência, a experiência do batismo no Espírito Santo. E a experiência, por ser experiência, ela não é organizada no sentido de ser um esquema, é uma experiência, como aconteceu com os apóstolos. O Atos capítulo 2, versículo 1 começa, quando chegou o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e então veio de repente um ruído do céu. Então, a nossa experiência começa com isso. A reunião no mesmo lugar, de repente veio do céu. Essa experiência, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, é que fundamenta a nossa expressão, as nossas expressões, nossa espiritualidade, nossos grupos de oração. Então, um dos problemas que a gente tem com grupos de oração é exatamente esse, o problema de querer organizar o grupo de oração e estabelecer no grupo de oração um padrão, um modelo, e fugimos da experiência livre do batismo no Espírito Santo. Por isso, uma reunião como essa nossa, ela vai ser como o grupo de oração mesmo. Nós vamos propor algumas discussões, propor alguns assuntos, para conversarmos entre nós, depois debatermos novamente, para a gente poder chegar a uma experiência, uma visão do que é o grupo de oração. Nós temos na nossa diocese, isso já pontuando algumas coisas, nós temos na nossa diocese duas experiências de grupo de oração. Nós temos os pequenos grupos e as assembleias de oração. Pequenos grupos e assembleias de oração têm dinâmicas diferentes. Nós não podemos querer o grande grupo de oração, a assembleia de oração, tenha a mesma dinâmica de um pequeno grupo de oração. Então, isso é uma coisa que nós já aprendemos na diocese. O que era no início da renovação carismática? No começo da renovação carismática eram os pequenos grupos. Eram os pequenos grupos. Fazíamos assembleias de oração em momentos específicos, mas o dia a dia eram os pequenos grupos. A renovação carismática, ela começa em 1967, 66, 67, nos Estados Unidos, começa com um grupo de universitários, um pequeno grupo. E esse pequeno grupo se reuniu em torno de uma promessa, de uma experiência que já tinha acontecido em alguns lugares, em pequenos grupos. Se a gente olhar a história da renovação carismática, nós vamos ver que foi um pequeno grupo de Stephen Clark, Ralph Martin, e se reúne com uma protestante, uma pastora protestante, e os 3 são batizados no Espírito Santo, o grupo tinha 6 pessoas.
Então, a experiência da renovação é o pequeno grupo. As grandes assembleias de oração que aconteceram na renovação, que acontecem na renovação, foi um acréscimo, porque a igreja perdeu a sua força de conversão e a renovação começou a crescer, então os grupos de oração se tornaram o caminho de conversão para muitos, quando na realidade a renovação carismática ela não nasceu para ser um movimento de conversão. A renovação carismática surgiu para organizar os grupos de oração, pequenos grupos de oração, de comunidades de renovação, de pequenos grupos. Essa foi a finalidade. Como houve essa evolução para grandes grupos e essas assembleias e grupos de oração, nós perdemos a noção do grupo de oração. E aí nós queremos fazer nos pequenos grupos o que nós fazemos no grupo de oração. Por exemplo, o grupo de oração do começo. A primeira grande assembleia de oração da renovação carismática no Brasil, 1964, Taici. Tínhamos um grupo, que foi o primeiro congresso, quando lançou-se o movimento eclesial Renovação Carismática, nós éramos uma assembleia de 200 e poucas pessoas, que era o grande congresso, não chegava eram 230, 220 pessoas, em Taici. E tinha um ministro de música, era uma mulher, uma irmã. Tinha música, tinha uma caçanhola. Não tinha banda. Não tinha violão. Não tinha animador. Quem que puxava a música, canto, era o padre Haroldo Ran. As experiências de oração. O padre Haroldo pregava as experiências de oração. Como é que ele fazia as músicas? Assim, eu pedi para Deus aprender a tocar violão. Deus falou assim, compre um disco. Então, quando ele ia animar, ele botava tinha um toca-fio, um toca-disco grande, daqueles antigos, ele botava lá. Tocávamos, essa música nós vamos cantar. Nós fomos, na medida que a renovação foi crescendo, nós fomos atribuindo papéis e importância aos ministérios e às coisas e fomos perdendo a sua força na experiência. Então, uma delas é exatamente a parte da animação dos grupos de oração. A finalidade desse nosso encontro é exatamente isso. Refletir sobre o grupo de oração e sobre os ministérios que atuam no grupo de oração. Nós aprendemos, e a nossa comunidade está caminhando nisso, que existem dois tipos de grupos de oração, isso nós já vimos. Existem as grandes assembleias de oração, existe o pequeno grupo de oração. A nossa opção foi pelo pequeno grupo. A assembleia de oração é um momento de animação da comunidade, que acontece ocasionalmente. Por ser duas atividades, existem dois objetivos diferentes. Enquanto a assembleia de oração ela caminha mais na linha do batismo no Espírito Santo, enquanto é uma experiência fundante, os pequenos grupos caminham na vida no Espírito como elemento de perseverança. Está entendendo isso? Então, são duas dinâmicas diferentes. Existe uma dinâmica que favorece a experiência inicial, batismo no Espírito Santo. Existe a dinâmica que favorece a perseverança, a vida no Espírito. Querer que os pequenos grupos que têm a finalidade da perseverança tenham a mesma dinâmica de uma assembleia de iniciação, que é o batismo no Espírito Santo, é matar o pequeno grupo de perseverança. Querer que a assembleia de oração, que tem a finalidade, a iniciação da vida cristã, tenha a dinâmica de formação, é matar a assembleia de oração.
Então, é importante que a gente compreenda essas coisas para que a gente possa caminhar naquilo que é proposto pela renovação. Então, eu estava imaginando como é que nós faríamos esse nosso encontro. Eu pretendo que esse encontro seja reproduzido, ou seja repetido em outras oportunidades, com outros temas, para a gente conversar sobre grupo de oração e as dinâmicas de grupo de oração. Por que isso? Porque essa é a nossa praia. Essa é a nossa praia. O que a renovação carismática trouxe para a igreja, em termos de dinâmica, foi um grupo de oração. Aliás, sem medo de errar, todos nós que estamos aqui, nós entramos na vida da renovação carismática através de grupos de oração. Não? Qual foi a primeira experiência participativa? Grupo de oração. O grupo de oração que você participou a primeira vez é exatamente igual ao grupo de oração que você tem participado hoje? O grupo de oração que você participou a primeira vez tem a mesma dinâmica do grupo de oração que você participa hoje? A experiência que você teve nos grupos de oração do seu começo é a mesma experiência que você tem hoje? No começo, o grupo de oração era menos ou mais estruturado do que hoje? Era menos ou mais livre do que hoje? Menos ou mais carismático do que hoje? Por que aconteceu isso? Porque nós fomos organizando, perdendo a visão inicial. Então, de vez em quando nós temos que retomar isso. Tem uma história, uma piada que o Monsenhor Mauro contava, que a gente conta sempre, que é o sujeito fazendo um cigarro de paia, né? Aí, o primeiro cigarro de paia, você corta o fumo de chava, afina a paia, enrola o fumo, dá o primeiro pito, é bom, dá o segundo pito, é bom, dá o terceiro pito, é bom. Daí para frente você pita para não perder o trabalho. É mais ou menos assim. A gente vai a primeira vez, vai a segunda vez, depois a gente se habitua. E aí nós vamos para o esquema, e não mais para a experiência. O grupo de oração, a experiência do grupo de oração é uma experiência. Não é um esquema. Por isso são dois tipos de grupo, o pequeno grupo e o grande grupo. Mas os dois devem promover uma experiência. Porque o que a renovação carismática trouxe para a igreja? Um conteúdo doutrinal? Não. Uma estrutura pastoral? Não. O que a renovação carismática trouxe para a igreja? Uma experiência. A experiência do batismo no Espírito Santo. E a experiência da vida no Espírito. Por onde que essa experiência do batismo e da vida no Espírito entra? Pelo grupo de oração. Que foi um instrumento dado à renovação. O grupo de oração não existia antes da renovação? Existia, mas não na conotação que tem hoje. Mas foi um instrumento. Se existe uma ferramenta, se existe um instrumento na renovação carismática que promove o batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito, é o grupo de oração. Por isso a renovação, inclusive no começo, era chamado de movimento de grupo de oração. Portanto, são três coisas que
caminham juntas. Batismo no Espírito Santo, vida no Espírito e grupo de oração. São 2 conteúdos e uma dinâmica. A dinâmica da renovação é o grupo de oração. E o grupo de oração está a serviço do batismo no Espírito Santo e da vida no Espírito. Se está a serviço do batismo no Espírito Santo, o grupo de oração tem que ter um padrão, certo? Certo? Não. O grupo de oração tem que ter uma coisa fixa. O que é a coisa fixa do grupo de oração? Batismo no Espírito Santo. Ah, mas não tem música. Tem batismo no Espírito Santo? Tem, então. Ah, a pregação é ruim, mas tem batismo no Espírito Santo? Tem, então. Os elementos estão a serviço do batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo deve dar um passo além. O batismo no Espírito Santo deve nos levar à vida no Espírito. A vida no Espírito, ela é vivida no grupo de oração ou na comunidade de renovação? Na comunidade de renovação. No grupo de oração não se vive a vida no Espírito. No grupo de oração é para o início da vida no Espírito. A vida no Espírito se vive na comunidade. Portanto, se o grupo de oração não caminha para a comunidade, ele fica somente na primeira parte. E se esgota. Porque eu vou falar uma coisa que vocês não sabem. Experiência acontece a primeira vez. As outras é repressão. A primeira vez é a experiência. As outras é repressão. Um nível mais profundo, um nível maior, é repressão, é perseverança. Portanto, procurar nos grupos de oração a experiência igual à primeira, você não vai achar. Aí, quando a gente faz isso, a gente começa a inventar moda. Portanto, aqui a gente começa a já perceber que existe grupos de oração e existe grupos de oração. Como é que nós tratamos nossos grupos de oração? Como se fosse a primeira reunião do grupo de oração? Para quem já está há 10 anos no grupo de oração? A nossa dinâmica é fazer e repetir de novo o que aconteceu a primeira vez? Então, existem dinâmicas diferentes. Existem propostas diferentes. Porque existem situações diferentes. Então, o que eu estou querendo fazer nesse fim de semana, nesse domingo, é a gente refletir algumas coisas dessas que eu estou propondo para vocês. Para a gente ver, senão, para não perder a graça do batismo do Espírito Santo e do grupo de oração. Porque nós temos a tendência de criar um modelo e fazer daquele modelo a graça. Quando, na realidade, esses modelos estão a serviço da graça. Não são a graça. Por exemplo, eu estava vendo esses dias a RCCBR, o grupo de oração. Não, primeiro tem que fazer isso, o segundo tem que fazer isso, o terceiro tem que fazer isso, depois tem que fazer isso, tem que cantar tal música. Esse é o lugar, é a hora onde se propõe as obras sociais. Agora se reza em línguas, agora... O grupo de oração não tem esse esquema. O grupo de oração tem começo e fim. A oração, ela flui como uma experiência. Então, nós temos que começar a pensar de novo sobre os grupos de oração. Grupo de oração tem que ter um ministério de música. Não tem que ter ministério de música. Seria bom que tivesse. Mas não tem que ter.
Quem é que estava tocando violão no dia de Pentecostes? Não tem que ter. Seria bom que tivesse. Ah, tem que ter um bom pregador. Seria bom que tivesse. Não tem que ter. Quem que pregou no dia de Pentecostes? Qual foi o esquema? Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. É a única exigência estar reunidos no mesmo lugar. É a única exigência. Aqui não tem ministério, aqui não tem música, aqui não tem animador, aqui não tem pregador. A única exigência é estar reunidos no mesmo lugar. Então, o que eu estou querendo nesse domingo é a gente refletir um pouco sobre essas questões de grupo de oração. Que na medida que foi crescendo os grupos de oração, nós fomos criando os serviços e as práticas. E elas se tornaram lei, muitas vezes. E aí nós avaliamos os grupos de oração por aquilo que eles têm e aquilo que eles não têm. Ah, não tem banda, ah, não tem música, ah, não tem... Mas tem o Espírito Santo. Então tem tudo. Na medida que a gente foi crescendo, a gente foi acrescentando essas coisas. O Reinaldo conta a história do grupo de oração e compara o grupo de oração daquele sujeito que tinha uma vendinha e vendia uma coisa qualquer, um biscoito na praia. Aí a senhora chegou lá, tem biscoito? Ah, não tem água. Se você tivesse água, seria bom que a gente comprava água e biscoito. Ah, vai ter água. Aí tinha água e biscoito. Aí, não teria aí um biscoito de salgadinho, que a gente tomava mais água, então, de biscoito de salgadinho e água. Mas não teria Guaraná, então, biscoito de Guarani, água e Guaraná. Ah, mas do Guaraná não teria também um chopp, água de chopp. Ah, não teria também uma coisa para queimar, então, não sei, creme de... não tinha um sanduíche. Aí daqui a pouco o cara tinha uma loja do tamanho de um bonde. O que estava no começo? Ele não sabia o que ele vendia no começo. Nós corremos o risco de ter no grupo de oração tanta coisa, que aquilo que é essencial do grupo de oração, a gente não tem. O que é essencial do grupo de oração? Batismo no Espírito Santo. Aí transformamos o batismo no Espírito Santo num momento do grupo de oração. Tomamos o batismo no Espírito Santo, resultado da animação. Como se fosse um acréscimo de emoção ou de sentimento. Isso é um processo histórico. É assim, a gente vai organizando. Eu acho que do começo da renovação carismática aqui tem eu. E não é do começo só da renovação na diocese, não. Eu participo da renovação desde 71, 72. Então eu lembro dos grupos de oração como era. Eu lembro quando nós fomos fazer esse experiência de oração em Poços de Caldas, nós fomos fazer esse experiência de oração como se fosse um aprofundamento para o movimento de jovens. E os grupos de oração, o jeito de rezar, acontecia dentro da comunidade jovem. Não existia grupo de oração, existia o grupo de jovens, a gente rezava. E não existia um movimento eclesial Renovação Carismática. O movimento eclesial Renovação Carismática Católica aparece em 74. Antes disso existia
a experiência de batismo no Espírito Santo, que acontece nos Estados Unidos em 76. Em 66. Acontece nos Estados Unidos, logo depois do concílio. Acontece numa universidade. São grupos de universitários. Não ainda é um movimento, são grupos que se reúnem. Aqui no Brasil, a renovação entra pelo TLC e os grupos de jovens, que eram aprofundamento. A renovação, enquanto movimento eclesial, surge em 74 no Brasil. Então, o batismo no Espírito Santo é antes disso. Como é que era isso? Então, essas provocações que eu estou fazendo com vocês é só para a gente começar uma conversa, para a gente começar a retomar o que é essencial da renovação carismática, não como movimento eclesial, mas como graça, experiência, força renovadora da Igreja, que é fruto do Concílio Vaticano II. É aí sim. E aí, como força, como graça, força renovadora da Igreja, ela tem duas coisas, a renovação carismática, que não pode se perder. O batismo no Espírito Santo, enquanto graça fundante, e a vida no Espírito, enquanto perseverança. É em cima disso, batismo no Espírito Santo e vida no Espírito, que se organizam os grupos de oração. E não de outra coisa. Tá bom para a provocação inicial? Agora nós vamos reunir em pequenos grupos. Eu vou deixar vocês se organizarem. Um grupo de 6, 8 pessoas, não mais do que isso, senão não dá para conversar. E vamos conversar sobre grupo de oração na sua comunidade. Como é que está o grupo de oração lá? Para a gente começar a fazer algumas reflexões e a gente ponderar algumas coisas. Então, a primeira tarefa nossa, como está o grupo de oração? Entendendo que o grupo de oração é uma expressão da renovação carismática. E sendo expressão da renovação carismática, o grupo de oração teve que expressar as coisas da renovação, que é batismo no Espírito Santo e vida no Espírito. Como é que anda isso nos nossos grupos de oração, em nossas assembleias, em nossas comunidades? Como anda isso? Como é que isso chegou lá? Como é que isso está lá? Quais são as dificuldades? Quais são os desafios? Ok? Então vocês podem se formar, podem se organizar em grupos de 6, 8 no máximo.